Iniciando mais um podcast aqui da Vilena. Eu sou o Daniel Batista Sanches, diretor de operações do grupo. Estou hoje aqui junto com o Wagner Mariano, que é nosso diretor comercial. A gente queria conversar hoje aqui um pouco, principalmente do mercado, basicamente os efeitos que a gente teve pós-pandemia, né? Foi uma situação bastante atípica, então a gente queria conversar hoje um pouco sobre isso. Wagner, o que você imagina aí? Vamos falar ainda dessa pós, vamos dizer, situação muito complicada que a gente está tendo de preços, de essa gangorra de preços para cima e para baixo. Como você está enxergando hoje essa situação de mercado? Olha, hoje eu enxergo que parou de piorar, né? Parou Certo. de piorar já tá bom, né? Porque, na verdade, a gente teve um processo aí, teve a pandemia, mas teve várias situações depois da pandemia, né? A Sim, gente teve aí guerra, né? sim. Tem o cenário econômico mundial, o cenário político nacional, então assim, tem muita coisa que acaba influenciando no nosso, em vários negócios, mas enfim, no nosso especificamente. Então, mas parando de piorar, já dá uma luz no fim do túnel ali, né? Para a gente poder fazer um planejamento, planejar um investimento, planejar algumas ações, né? Então hoje eu tô mais otimista do que eu estava alguns meses atrás, né? Legal. Mas vamos dizer aí, vamos falar. A gente tem alguns tipos de papéis que a gente comercializa. Hoje, aonde você acha que está a maior dificuldade do mercado? No papel marrom, no papel branco? Olha, eu confesso que eu não sei exatamente o motivo, mas o papel branco hoje é o que está muito difícil, né? Embora o papel branco hoje, nós temos um volume grande de papel branco e o papel branco hoje ele tá realmente bem, o mercado tá devagar assim para o branco. Para o marrom, a venda melhorou, o preço nem tanto, né? Mas eu acho que é uma consequência, né? Você melhora o mercado, melhora a venda, consequentemente vai começa a baixar estoque, começa a ter procura, começa a ter demanda, o preço melhora. Eu estou enxergando isso. O branco eu não sei exatamente quando vai ter essa melhora. Agora, uma coisa que é um pouco assim, estranha de a gente tentar fazer uma correlação, né? Por exemplo, com o preço hoje da celulose, que na verdade a celulose já teve uma reação grande de Sim, preço. sim. Que você imagina que em qual momento que o reciclado vai acompanhar essa tendência? Ou se ainda a demanda está muito baixa, a gente não tem demanda do consumidor ainda, a economia não está vindo ainda. O que você está imaginando? Olha, tem vários fatores, né? A celulose é uma commodity, você tem aí o fator dólar, mas eu imagino que a baixa demanda, né? Quando aumentar a demanda, aumentar a exportação, talvez falte um pouco no mercado interno, e aí onde começa a melhorar, começa a ter procura do branco e o preço, consecutivamente, começa a melhorar um pouco, mas eu não sei se isso acontece assim de imediato. Acho que mais um pouco, mais alguns meses para frente para acontecer esse cenário começar a mudar, né? Mas o problema é que cada dia a gente tem uma novidade no mundo, né? Então, assim, a gente fala de Sim, reciclável, é algo às vezes parece algo meio caseiro até, né? Coleta de papel, de papelão, mas na verdade tudo que acontece no mundo influencia esse nosso negócio, né? Ele é um sim. negócio que é afetado por tudo que acontece no mundo. Então, a gente está tendo guerra hoje em alguns países, cenário econômico complicado em alguns países, e isso afeta diretamente, né? As pessoas às vezes não imaginam, mas afeta diretamente o nosso negócio, né? É complicado, porque essa situação teve um pouco dessa situação da importação dos resíduos de papel, um pouco mais forte talvez 2021, né? Sim, sim. E essa tendência caiu um pouco, né? Teve até, acho que se não me engano, uma, uma diferenciação de tarifária que impuseram recentemente para importação, né? Isso, exatamente. Parece que começou a incidir um imposto, né, para trazer material de fora, né? Mas ainda o material lá fora está muito barato, Sim. né? Então, ainda acho que essa taxação ainda não refletiu muito na melhora do mercado interno, Eu tenho né? essa percepção. Enquanto não o mercado externo não tiver um preço melhor, que abra a possibilidade de exportação em grandes volumes para concorrência com o mercado nacional, vai ser um pouco difícil de o preço escalar numa velocidade um pouco maior, né? Eu também acho, eu também tenho essa percepção. Embora eu acho que precisa de uma interferência
do governo nesse setor, porque não é só isso, né? São alguns outros aspectos que envolvem essa cadeia toda que precisa ser olhado, acho que com um pouco mais de carinho pelos nossos governantes, né? Sim. Mas assim, você acha que assim, algumas fábricas, grandes fábricas de celulose, que algum tempo atrás utilizavam um volume expressivo de recicláveis não, né, de material reciclado, pararam de usar esse tipo de material na produção deles. Isso também tem atrapalhado muito, você acha? Ou não é, é mais o efeito externo mesmo? Eu acho que também tem atrapalhado, assim, eu não cheguei a fazer nenhum tipo de estudo em relação a essas fábricas menores, né? Porque você tem as fábricas que têm floresta, que dominam boa parte do mercado todo, né? E elas acabam abastecendo também as fábricas que não têm florestas. Mas você tem fábricas menores que eu não sei até que ponto eles estão produzindo, né? Porque assim, foi uma crise muito grande, então muita empresa está com dificuldade, talvez tenha quebrado. E muitas dessas fábricas também foram adquiridas pelas fábricas grandes, então esse movimento ainda não se acomodou, né? E isso impacta muito, né? Porque quando você tem grandes produtores assim de papel e celulose que têm as suas próprias florestas, né? E estão conseguindo ter e os preços estão tendo grande volume do material virgem para trabalhar, o reciclável ele acaba ficando em segundo plano. E é quando você tem uma fábrica que ainda ela não tem a produção da sua própria celulose, mas se a celulose está barata, compensa ele trabalhar com material virgem, com celulose virgem, porque o material reciclado ele demanda um pouco mais de trabalho, ele tem uma perca, né? Então, se você tem preços ali equivalentes, né? Isso aconteceu muito também na questão do plástico, né? Sim. Na resina plástica. Então, assim, às vezes a empresa ela tem uma demanda por resina plástica reciclada por alguns motivos particular dela, por uma questão ambiental, por um processo que ela tenha, porque a virgem, em alguns casos, estava muito mais barato, né? Assim, tá, pelo menos estava parecido o preço, né? Sim, Mas se você pegar a perca que você tem com o reciclável e o trabalho, ela acabava até saindo mais barato a virgem, né? No sim. final da linha ali de produção da pessoa, né? Não, porque fica sempre uma dúvida com os nossos fornecedores. Como a gente teve essa variação muito grande de preço nos últimos, no último ano e meio, principalmente, fica sempre uma tentativa de correlacionar com algum indicador, preço de celulose, mas essa correlação ela não está muito clara ultimamente, principalmente por causa que a variação de preço foi muito grande e essa correlação ela se perdeu, né? Então, nesse ponto que a gente poderia, vamos falar, tentar ajudar nossos parceiros a entender essa variação de preços, em que momento você acha que isso vai voltar a ter alguma correlação? Olha, eu não enxergo esse momento tão de imediato. Conversando com alguns fabricantes de embalagens que nós atendemos e tudo mais, eles disseram, assim, o que eu ouvi muito deles, principalmente da embalagem de papel e papelão, que os preços antes da pandemia estavam bem defasados, né, para eles. Então, na pandemia, ele teve esse aumento e pós-pandemia eles estão tentando segurar esse preço porque já estava defasado antes, né? Sim, E esse movimento não aconteceu com o reciclado, né? Então você teve assim e é até difícil você justificar isso, porque muitas vezes você vai sentar para negociar um preço e, bom, mas minha chapa virgem tá cara ainda, ela não exato. baixou o preço, né? Sim, sim. Então assim, essa correlação é um pouco difícil você explicar. Se a pessoa que você está conversando ela não acompanha bem esse mercado, se ele é um pouco leigo assim na questão do reciclável, da sucata do modo geral, fica difícil ela entender, porque para ela não justifica, porque ela falou, minha matéria-prima não baixou o preço, né? Então, como que a sucata que eu gero, o preço tá falando que tá baixo, né? Então, assim, e a gente não tem indicadores tão precisos hoje, né? Nós temos alguns que dá um certo parâmetro, mas você não tem nada que dê para você usar de maneira 100% assim assertiva. Ó, eu tô te mostrando isso aqui, porque o mercado ele ainda falta ainda ferramentas para a gente poder medir algumas coisas, né? E isso acaba gerando bastante dificuldade. Sim. Você comentou também em relação ao plástico. A gente teve dificuldades no ano passado, inclusive até com situações, mais uma vez, atípicas, agora, até falando de talvez um pouco de mudança climática. A gente teve ali o rio de Manaus tendo uma grande seca, que também atrapalhou essa parte das resinas plásticas e muitos materiais que são abastecidos. eh, Aqui na região sudeste principalmente, sudeste e sul,
que acabou impactando esse tipo de preço também, né? E parece que esse ano, novamente, a gente vai ter esse impacto, né? Eu tenho alguns amigos na região norte e eles têm essa preocupação, né? E provavelmente essas questões climáticas elas vão aumentar cada vez mais e você vai estar sempre sujeito aí a coisas que não era costume acontecer no passado, né? Então até a gente se aprender a lidar com o mundo do jeito que ele está, muita coisa vai acontecer. E isso também impacta muito no nosso mercado, né? Acho que no mercado geral das empresas, mas acaba dificultando você fazer um planejamento, né? Das suas ações, porque você não consegue se planejar a médio e longo prazo, né? Então você fica bem amarrado assim no que você vai fazer, né? Então a gente acaba tomando algumas ações que pode dar muito certo, né? Mas pode dar muito errado, né? Legal. Vamos voltar aqui agora para falar um pouco, expandir um pouco aqui os serviços que a gente está prestando para os nossos parceiros industriais. A gente falou um pouco de papel, um pouco de plástico, que talvez sejam os principais resíduos que a gente trabalha hoje, né? Mas a Vilena trabalha com uma solução completa para a indústria, não só papel e plástico, mas também toda a questão dos outros materiais e de serviços, né? Então, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que exatamente essa gestão global de resíduos que a gente consegue realizar dentro das empresas. Bom, vamos lá. Assim, antes de entrar no detalhe, né, é importante entender que assim, a questão ambiental hoje no mundo, né, ela é, ela é o primeiro assunto da pauta de todos os grandes eventos que tem de governos, de grandes empresas, né? O tema meio ambiente, ele está em primeiro ali sempre, né? E aí você trazendo, porque o meio ambiente é algo muito amplo, né? Você fala de muitas coisas, é floresta, é água, é a questão do clima, do modo geral, e trazendo para o nosso negócio, entra na questão da gestão de resíduos, que é algo que as empresas hoje, já faz algum tempo, ela tem olhado com mais carinho, com mais atenção, né? Por diversos fatores, né? Fator de segurança, fator ambiental, fator econômico, né? E então hoje as empresas elas têm essa preocupação, né? De implantar um sistema de gestão dos seus resíduos mais eficiente, visando tudo isso, uma melhora nos seus indicadores ambientais, uma melhora em questão de redução de custos, né? Ah, a questão social também acaba sendo importante. Então a Vilhena ela vem, né, seguindo essa evolução assim desse assunto, né, desse tema. E ela deixa de ser uma empresa que faz. Deixa não, ela continua fazendo a captação de recicláveis, né, no mercado, mas ela passa a atuar também nas empresas visando ajudar os nossos parceiros a fazer uma gestão interna dos seus resíduos, né? Que, Perfeito. que, que é algo que começa dentro da empresa, né? Cada empresa tem uma característica, não é algo que você compra embalado já pronto, né? Então, cada caso é um projeto. Então, a gente vai estudar o que o cliente precisa, fazer um planejamento ali, algumas ações e ajudar ele nessa gestão interna dos seus resíduos, na questão de transporte, destinação, né? Buscar melhorar os seus indicadores ambientais, aquilo que de repente hoje ele descarta num aterro, não descartar mais num aterro, aquilo que ele coprocessa e às vezes tem um custo, de repente tentar diminuir esse custo, né? Valorizar aquilo que ele gera e até atuar no próprio processo dele, às vezes de produção, você dá uma ideia, você está gerando um resíduo aqui que está contaminando, né? Então, se você mudar alguma coisa no seu processo, você passa a não contaminar mais esse material, que você vai deixar de pagar para descartar e de repente vai ter uma valorização, que não tem uma valorização, mas você vai ter uma destinação mais ambientalmente mais adequada, né? Então a Sim, gestão de resíduos ela é um universo, assim, sabe? A sim. gente vai ficar muito tempo falando desse assunto porque é algo muito grande, assim, e que tem muito campo ainda para ser descoberto, entrando na parte de tecnologia, né? Então é um universo que eu particularmente eu faço isso há muitos anos e eu gosto muito disso, né? Legal. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor para o pessoal, porque assim, normalmente tem aquele básico, né? Que é a alocação da caçamba no nosso fornecedor e fazer a troca da caçamba quando a caçamba está cheia, principalmente dos materiais recicláveis. Mas vamos falar que o pessoal também gere algum resíduo que não é reciclável, mas ele não precisa ser destinado para aterro. Então vamos tentar explicar um pouco melhor para o pessoal algo mais específico, alguma dúvida mais específica que alguma fábrica possa ter e a gente que faz parte desse tipo de serviço que a gente presta para ajudar o pessoal nessa destinação.
Então, hoje você tem, a gente pode, numa outra oportunidade, entrar mais a fundo, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Sim, né, que dá muitas diretrizes ali como as empresas vão tratar os seus resíduos, né. sim, Então, hoje as empresas, e aí tem também a questão das certificações que as empresas buscam, né, eu quero ter uma ISO 14000, eu quero ter um selo verde, eu quero ter alguma coisa, algumas orientações de empresas multinacionais que têm parâmetros ambientais muito rígidos nas suas unidades fora do Brasil, e eles estão trazendo isso para cá hoje, né? Replicando isso aqui no Brasil. Então eles começam a buscar destinações melhores. Então, assim, então no passado, quando você atuava simplesmente colocando uma caçamba e o cara coloca o que ele gera lá dentro e você pega aquilo e destina, né? Então hoje você faz um trabalho, como você falou, tem resíduo que não dá para reciclar, né? Mas hoje não é bem visto mandar coisas para aterro, né? Então você vai buscar uma solução para aquilo, né? Sempre tentando casar o ambiental com o econômico, né? Porque perfeito. as empresas elas têm essa questão do custo, né? Então, na Sim, verdade, você tem esse tripé, que é o social, o ambiental, mas você tem que viabilizar economicamente todas as ações, né? E o nosso sim, papel na Vilena é auxiliar nossos clientes nisso, né? perfeito. Olha, você gera esse material aqui, não é muito legal mandar para aterro, né? Até porque, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o aterro não é nem para estar existindo, empurrar isso um pouco mais para frente, mas a ideia é daqui a um tempo você não ter mais aterro, como alguns países já não têm. Então, buscar uma solução para aquilo. O que a gente vai fazer? Vai transformar em energia, vamos buscar uma tecnologia nova para reciclar, né? Então hoje a Vilena ela atua nisso, nossos clientes buscando alternativas para aquilo que ele gera, não simplesmente pegando daqui e levando do ponto A para o ponto B, né? Mas buscando um tratamento para aquele resíduo que seja ambientalmente mais adequado e que seja economicamente viável. Acho que isso é o mais importante, né? Buscar algo que seja economicamente viável também, porque senão a conta do fornecedor não fecha, né? Também explicando também um pouco melhor, vamos falar, você comentou aí com o processamento, algumas coisas que ainda não teria uma solução viável para a reciclagem, digamos assim. Ainda assim, é possível dar uma valorização, por exemplo, para um material que ele não conseguia uma separação eficiente, não viabilizava economicamente o material para ser reciclado, e a gente pode, de repente, ajudar o cliente dentro, o nosso fornecedor dentro da instalação dele, com mão de obra qualificada e viabilizar esse tipo de operação, né? Esse tipo de reciclagem. Sim, sim, na verdade isso é muito importante, porque geralmente o quê? A empresa, um fabricante, sei lá, vamos usar aí uma empresa que fabrica caneta aqui, o cara fabrica Sim, caneta, a operação dele é fabricar caneta, ele está preocupado em fabricar a caneta, sim, sim. né? Então ele sempre se preocupou em fabricar a caneta. E muitas vezes nesse processo de fabricação da caneta, ele tem aqui borracha, ele tem plástico, ele tem metal, e Perfeito. ele vai gerando essas sobras e muitas vezes ele vai misturando tudo aquilo ali, né? Porque é um rejeito, né? E hoje o nosso papel é nesse momento que ele gera esse resíduo, ajudar ele a fazer isso de uma maneira onde durante todo o trajeto desse resíduo, ele vai conseguir melhorar a destinação. Então, se eu gero o material A, B e C e misturo tudo, eu não consigo fazer mais nada com aquilo, né? Exato. Mas se eu consigo ajudar ele, ó, você gera o A, esse A tem que ser feito, tem que ir para um caminho, o B tem que ir para o outro e o C tem que ir para o outro. Então você consegue ajudar ele muitas vezes, a valorizar aquilo que do jeito que era feito misturava e virava um resíduo não reciclável, né? E aí você vai ter esse ganho financeiro e esse ganho ambiental. Então, o nosso papel como Vilena, como soluções ambientais, é atuar no nosso cliente fazendo isso. Ó, nós vamos te ajudar sem você ter que se preocupar com a sua produção, nós vamos nos preocupar por você, né? Então, nós vamos mapear seu processo e te dar soluções que não vai atrapalhar a sua produtividade, né? E ao mesmo tempo você vai conseguir destinar corretamente o que você gera e muito provavelmente ter uma redução de custo e talvez até um ganho nisso que você está fazendo. Sim, Então, nosso papel como gerenciador de resíduo é dentro do cliente onde começa o nosso trabalho, sim. né? Quando ele não consegue fazer nada lá dentro, nós vamos tentar fazer algo fora na nossa Perfeito, estrutura, né? perfeito. Dando mais um exemplo aí, por exemplo, a Uhum. gente tem alguns casos que, mesmo a separação manual, ela não atinge um valor de mercado adequado, a gente consegue ainda com alguma tecnologia, por exemplo, no processo de lavagem dos plásticos,
separar por decantação algum desses plásticos que não vão ser reciclados naquele tipo de resíduo. E mesmo nessa separação, a gente consegue, nessa separação durante a lavagem, mandar esse material para o processamento, evitando mais uma vez não ter a valorização e o aterro. Que é uma das soluções que a gente tem, Isso. né? Então, puxa vida, mas eu não consigo, no meu processo eu não consigo separar isso lá dentro porque o processo não permite. Então tá bom, então nós vamos levar a sua solução, vamos tirar da tua casa aqui e vamos levar para a nossa. Lá Perfeito. nós temos a solução. Nós temos um sistema de lavagem que vai separar um residual ali que não dá para reciclar, vamos aproveitar aquilo que dá para reciclar. Sempre trabalhando, atendendo aí a excelência no aspecto ambiental, né? Porque isso é um dos nossos maiores objetivos, né? Trabalhando a questão de custo também, por mais que muitas vezes o cliente vá ter um custo, porque ele não Perfeito. consegue fazer internamente, mas a gente Sim. vai trabalhar sempre tentando fazer que esse custo seja o menor possível para ele, né? Então, trazendo ganho ambiental e um ganho financeiro, né? E algo importante também, quando você fala nessa questão de ter uma linha de destruir, de lavar e de separar, a proteção da marca. Isso é muito Perfeito. importante, porque Perfeito. o nosso cliente é algo também que está dentro da gestão dos resíduos, mas é uma preocupação que não tem necessariamente a ver com o resíduo, tem a ver com a proteção da marca e do produto dele. Sim. Né? Então ele gera lá um produto que por algum motivo não atende especificações de qualidade, técnica, ele tem que descartar aquilo. Então Sim. nosso cliente também ele tem essa segurança que o produto dele, antes de ser destinado, vai ser devidamente descaracterizado, né, para proteção da marca e para que não tenha um uso indevido, né? Isso é algo também que as empresas hoje se preocupam demais, né? Não, legal, você tocou num ponto legal, porque assim, tem os equipamentos que a gente pode fornecer para o nosso cliente, nosso fornecedor de materiais. Sim. Tem aquele básico que é a caçamba e as prensas. Além disso, que outros equipamentos que a gente pode agregar, além da caçamba e da prensa? Esse é um assunto que eu gosto, Isso, porque assim, tem bastante solução que a gente consegue agregar lá, tem né? bastante Sim, solução. A gente tem uma Disneylândia de soluções para sim, oferecer para os clientes, legal. né? Nós podemos, dentro da unidade fabril dele, colocar equipamentos para fazer, porque muitas vezes a preocupação dele é tanta com algum tipo de produto que ele quer que essa descaracterização seja feita interna. Né? Perfeito. Então nós podemos colocar lá um shredder, um moinho, né? Algum equipamento que faz o desenvase, né? É um produto alimentício, um produto, um medicamento, precisa ser desenvasado ali. Então nós conseguimos estruturar isso dentro do cliente, colocando os equipamentos necessários para ele fazer essa descaracterização, né, e a proteção da sua marca lá dentro. Se não for possível, né, internamente não dá, ele não tem espaço, envolve questões de higiene, às vezes de segurança, questões sanitárias, né, que ele a legislação não permite ele fazer um serviço lá dentro. Nós temos essa solução dentro da nossa casa. Então Perfeito. nós vamos pegar o material dele, aí vai entrar no processo de coleta e transporte, que é totalmente rastreado, né? Então, é um produto de segurança, é um produto que tem valor, então existe uma rastreabilidade, ele consegue monitorar isso também, e vai chegar dentro da nossa casa e nós vamos fazer esse trabalho de descaracterização, de separação, né? E depois da destinação, seja ela qual for, seja um compostamento, uma reciclagem, uma compostagem, se for algo orgânico, mas isso é parte da gestão global de resíduos, né? Você começar a atuar no cliente e no processo final ele ter a tranquilidade da disposição final do resíduo dele. Legal. Que é uma coisa, assim, que é uma coisa importante, porque assim, se você dispõe o teu resíduo num aterro, né? Por mais que o aterro seja legalizado, tudo bonitinho, né? O aterro não é nada ilegal, os aterros são industriais, são... Inclusive no Brasil já é um avanço, né? Que tem muitos lugares que Exatamente, nem aterro tem, né? exatamente. Sim. São Paulo foi feito um trabalho já no passado importante. Eu acho que hoje você, se tiver bem pouco, assim, esses aterros clandestinos, né? Deve ser tem um lixão outro ali que o cara joga entulho e tal, mas aterro mesmo clandestino você não tem mais, Sim. né? Pelo menos eu não conheço mais no estado de São Paulo. Mas ainda que seja um aterro industrial, documentado, tudo legalizado, quando a empresa. Isso é uma coisa importante que muitas vezes o fornecedor ele não sabe, né? Quando você disponibiliza o seu resíduo num aterro, aquele resíduo ele vai ser seu para sempre. Você vai ser sempre corresponsável por ele lá, né? Sim. Então isso pesa muito quando você vai tomar uma decisão de destinar esse resíduo com uma outra tecnologia, ainda que ela às vezes custe um pouco mais cara. Porque se você manda o teu resíduo para um aterro,
Enquanto ele existir, você é responsável, corresponsável por ele. Certo. Não é porque uma empresa coletou esse resíduo e você sempre vai ter a responsabilidade. São se daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, tiver algum problema naquele aterro, você vai ser a empresa que gerou aquele resíduo, Vai ter que desenterrar. vai ter que Inclusive, tem desenterrar. um aterro aí, um caso um pouco famoso, que está passando por isso, né? Sim, não, até É, hoje. Eu tenho sim, empresas que pagam até que não fez nada errado, mas sim, pagam até hoje porque tem que pagar. exatamente. Ratearam, teve um problema aqui, todo mundo que mandava resíduo para cá vai ter que pagar até, e Exato. aquilo vai ser eterno, porque esse problema não vai ser resolvido nunca, Sim. né? Então, isso tem que pesar muito nas decisões das empresas quando elas resolvem destinar seus resíduos e quando ela começa a fazer a questão de custo, né? Porque se você consegue reciclar, né, transformar aquilo numa matéria-prima de novo, o resíduo que você gerou, ele deixou de existir, né? Então, a sua preocupação com ele, ela acabou, né? Porque, não vamos falar de plástico, nós temos nossa indústria plástica, Sim. né? Então, eu coletei um plástico ali, consegui processar ele, lavei, granulei, transformei num produto, que nós fazemos isso, né? Na Sim. nossa empresa, nós transformamos o plástico, coletamos em produto final. Sim. A empresa que mandou, a preocupação dela com aquele resíduo, que no começo era um resíduo, acabou, Acabou. né? Sim. Se vai para um aterro, um plástico, vai ficar lá para sempre, né? Sim. Então, se daqui, como eu falei, se daqui 10, 20, 30 anos tiver um problema lá, ela vai poder ser responsabilizada também por isso, né? Sim. Então, isso é importante, às vezes, colocar para as empresas. Olha, se você buscar uma destinação onde tem uma tecnologia que o seu resíduo vai deixar de existir, a sua preocupação também vai deixar de existir. Porque enquanto o resíduo existir, a sua preocupação ela vai ter que existir, porque se acontecer alguma coisa, né? Você acabou entrando nesse assunto aí da circularidade do plástico. A gente consegue soluções não só para o plástico, mas como para o papel também. A gente consegue para o nosso cliente fazer algumas amarrações com fábricas para que haja circularidade tanto do papel quanto do plástico. Do plástico, além de a gente fazer um produto final, a gente consegue vender aquilo hoje que a gente chama de resina PCR, que é uma resina certificada pós-consumo, que ela vai entrar no mercado com digamos assim, mais uma garantia para o nosso fornecedor que aquilo foi feito tudo de forma correta, né? Sim. Perfeito? Você falou em PCR, assim, explica um pouco Certo. exatamente o que é PCR. É, É uma certificação? Como é que o funciona isso aí, PCR né? basicamente é o seguinte: você tem uma reciclagem completamente controlada, desde a sua entrada, todo o processamento e a sua venda. Então você garante que você está vendendo uma resina reciclada, que ela tem um certo percentual de resina pós-consumo reciclada, que é a sigla que a gente fala Sim, PCR. Então essa certificação ela é interessante para alguns fornecedores e clientes, porque a política nacional ela já exige um percentual de material reciclado nos produtos. Isso não está sendo integralmente cumprido hoje, mas cada vez mais isso vai ter que ser cumprido. Vamos falar assim, não está sendo muito fiscalizado, exigido. Tem lá um percentual que hoje, se não me engano, estaria quase próximo de mas 25%. isso hoje no Brasil, isso é lei Hoje é ou é lei. uma prática? Não, é É lei. lei. Só que ela não está sendo Ah, integralmente sim. cumprida. Alguns grandes players estão chegando próximo desse valor, mas a verdade é que ainda tem que avançar muito mais, e esse é um ponto que a empresa está trabalhando forte para crescer essa destinação de resina pós-consumo reciclada. Não só na resina, como no produto final que a gente fabrica. As duas coisas. A gente vai ter o PCR no produto e na resina que é vendida para um terceiro fabricar um produto e garantir, vamos dizer assim, a legislação, né? E eu lembro, a gente conversou uma vez, aí você falando um pouquinho do mercado de fora do Brasil para essa resina. Lá, Cê- como é que tá essa evolução lá, a, tá, né? é, Do a, PCR a, a fora do nossa Brasil. referência hoje é a Europa. Basicamente, você tem aí alguns países lá que estão bastante à frente. Seria Alemanha, Portugal, França. Esses aí estão bastante avançados, tá? Japão está muito avançado também. A legislação lá já é muito forte em relação a isso. Tanto é que algumas empresas no Brasil, como não tem tanta demanda, acaba vendendo para fora. E o que acontece lá Essa era a minha fora, pergunta. A gente consegue exportar esse material? consegue Consegue. exportar. Exatamente. Hoje a gente está batalhando para finalizar a negociação da primeira exportação. A gente não exporta ainda, mas isso vai acontecer em breve. Mesmo porque a resina reciclada pós-consumo lá fora, a PCR, ela tem praticamente a valorização do material virgem.
que acredito eu que vai ser o futuro da reciclagem. Sim. Porque o que acontece é isso. Muitos materiais recicláveis, eles não são viáveis economicamente. E para viabilizar isso, ele tem que ter um valor econômico agregado maior. Sim. E foi o que aconteceu na Europa. Para viabilizar, o preço teve que ir subindo. Mas isso por conta de legislação. Que nem você comentou, o pessoal acaba preferindo usar um material virgem, mais fácil, que dá mais produtividade, em relação ao reciclado. Porém, as tecnologias estão avançando, os materiais reciclados têm uma qualidade cada vez maior e a legislação está impondo a utilização. E aí acaba tendo um pouco de escassez e o preço acaba subindo. E isso, acredito eu, que vai ser uma tendência mundial nos países desenvolvidos. O Brasil está correndo atrás ainda, não é uma realidade ainda, mas está aumentando. Mas você acha que assim, para esse mercado ele aumentar, é necessário ter uma ação do governo, no sentido de legislação, de você colocar que a empresa é obrigada e ser fiscalizada, porque ser obrigada, mas também se não for fiscalizado, não resolve nada, né? A usar um percentual de reciclável, você acha que... Infelizmente, nesse caso, eu acho que sim, porque fabricar a resina virgem é muito barato. E a gente está acompanhando aí a instalação de novas petroquímicas muito grandes na China e nos Estados Unidos. Então, a oferta de resina virgem vai aumentar mais ainda. E a tendência seria o preço não subir e a resina reciclada ter mais dificuldade para ser comercializada. Então, eu acredito que num curto prazo, se não for por imposição de lei, o mercado não vai abraçar a resina reciclada. Ela vai continuar trabalhando com a resina virgem. Que tem outro problema também. Tem muita resina virgem que ela, para produtos alimentícios, você tem que usar resina virgem. Você não Sim. pode usar resina reciclada. Tem alguns casos já mais recentes, por exemplo, da PET, que é o que está mais avançado, que os grandes players, fabricantes de bebidas, eles conseguem uma certificação para usar o reciclado para alimentício. Mas, por exemplo, a cosmético também ainda tem uma restrição muito grande. Medicamentos. Então, tem um caminho a ser percorrido ainda para uma certificação PCR para utilização em alimentos e cosméticos e também o farmacêutico, né? Mas isso demanda, mais uma vez, legislação e vamos falar, uma legislação específica para certificar esse produto para essa aplicação. E você acha que assim, se você tiver aumentar essa demanda por esse produto final reciclado, né, pela resina reciclada, para a fabricação de um produto final, isso aumentando é como todo produto, conforme você aumenta a demanda, o preço melhora? Com certeza. Por que eu pergunto isso? Porque assim, hoje eu observo muito que eu, como sou dessa área, eu olho tudo, eu gosto de ler embalagem, eu gosto de ler tudo, para ver do que é feito, se é reciclado, se não é, a gente lê. Não sabe se o que está descrito lá, se estão cumprindo, mas a gente lê. E hoje roupa, por exemplo, você muitas vezes vai comprar uma roupa, principalmente nessas marcas, nessas grifes um pouco mais conhecidas, e eles fazem questão de colocar lá, ó, tá sendo feita com 100% de material reciclado, ou um percentual X. E eu percebo que quando tem essa propaganda ou ou eles fazem esse apelo na questão ambiental, mostrando que estão sendo sustentável, a roupa ela custa bem mais cara. Sim. Puxa, mas porque assim, o pensamento a gente sabe que a tecnologia ela avança muito, então eu imagino hoje que um produto feito com um material reciclado, ele pode ter a mesma qualidade ou durabilidade do que feito com material virgem. Né? Tô falando besteira ou não, de forma alguma. Uma resina de boa qualidade vai gerar um produto de altíssima qualidade, com certeza. Então, isso é bacana, porque você vê, eu que trabalho nessa área há muito tempo, eu olho uma camisa, né, vamos dar um exemplo prático, uma camisa feita com material reciclado e uma com material não reciclado e a feita com reciclado sendo mais cara do que aquela, eu falo, poxa, e a tendência, quem não conhece, é imaginar que aquela com reciclado ela vai durar menos. Pô, mas que eu vou lavar menos, ela vai dissolver, né? Mas não, né? Não, com certeza não. Só explicando pro pessoal, normalmente os tecidos são feitos com base de resina de PET, tá? Como eu falei, a PET é a que está mais avançada nessa questão da reciclagem do plástico. As outras estão correndo atrás. O polietileno é o que está mais para trás hoje ainda, digamos assim. O polipropileno recicla um pouco mais, que é um pouco mais fácil de reciclar, um pouco tem menos restrições, mas o polietileno está bem atrás, é onde está... Principalmente se pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos reciclava muito PET e PAD. O resto mandava tudo para a China.
Até que a China deu um bloqueio de mercado e agora os Estados Unidos está correndo atrás para reciclar também os outros materiais. Mas, assim, realmente, a tendência é que o produto reciclado custe igual ou maior do que o virgem, só que as aplicações vão ser, vamos dizer assim, mais nobres, né? Sim, Com as tecnologias de separação e de processamento para ter uma resina de qualidade. Que senão vai acabar não utilizando, vai acabar realmente indo para coprocessamento, vai acabar não utilizando mesmo, sim. tá? É, e como você comentou que tem esse processo dessas fábricas na China, fazer mais trabalho, Mais mais petroquímicas. petroquímicas, Sim. é isso, assim, claro, a gente sabe que não consegue conter o progresso, né, conter as tecnologias, mas é preciso ter Mas é a mesma coisa na fabricação de celulose. Exato. A fabricação de celulose, a quantidade de celulose fabricada nunca diminuiu. Ela é uma curva crescente desde que iniciou a fabricação de celulose. Sim, sim, e o Brasil, ele é Sim. pioneiro na A- parte das tecnologias, né? Exatamente. O pessoal acha que não, o papel está acabando. Mas a verdade é que não. As embalagens de cartão e de papelão, que são os marrons, eles nunca pararam de crescer. E a parte de branco de tixo, que são os higiênicos, tem muitos países no mundo muito carentes que não utilizam e estão ainda em processo de aumento de utilização desse tipo de material. Você Sim, pega toda ali aquela parte da Ásia Menor, você pega ali Índia, alguns países mais carentes ali daquela região, toda a África, praticamente o pessoal não utiliza ainda a parte de higiênicos. Então, a tendência nos próximos anos ainda é crescer demais o volume. Mesmo com a população estabilizada. Vou uhum. falar, sem crescer a população, a tendência é aumentar o volume de fabricação de celulose. Isso eu li alguma coisa, um artigo há um tempo atrás falando isso, né? Porque você tem porque assim, às vezes a gente vive meio que numa bolha, né? Porque a gente está em São Sim, Paulo, é o maior sim, estado do Brasil, onde em tese é o estado mais rico e tal, sim, mas por incrível que pareça, você tem lugares pobres em outros países, como você comentou, que essa questão do papel, do higiênico e tal, sim, ainda eles não têm o acesso ainda, né? exatamente. Então tende a diminuir a esses lugares começar a ter esse acesso que espero, né, que Sim, evolua até para diminuir desigualdade, condição de vida e tal, né, sim. melhorar saneamento. Então eu imagino que eu estava lendo sobre isso, mas o mercado ele não, porque eu tinha essa visão. Mas hoje ninguém quase imprime mais O pessoal nada, está é tudo pensando em digital. jornal e É, revista. exato. Isso certamente a geração despencou, né? Uhum. Mas todo o restante, você para pra pensar, as caixas de papelão e de cartolina e de higiênicos, A a tendência é tendência aumentar. você pega, como eu falei, os países mais carentes, eles embalam alimento com qualquer coisa. O que Sim. for mais barato, eles estão embalando. Porque lá tem uma dificuldade econômica muito grande ainda, e de desenvolvimento. Coisa, como você disse, a gente não enxerga muito por aqui. Mas realmente essa tendência nos próximos anos é de crescimento. A reciclagem vai ter que acompanhar, obviamente. Sempre pensando nessa questão de viabilidade econômica. Que o pessoal fala, por que a reciclagem não vai, não vai, não vai, os números não melhoram? A questão é sempre essa. Se você não tiver viabilidade econômica, você precisa de um subsídio. O Exato. subsídio custa caro. Uhum. E quem vai bancar o subsídio? O pessoal fala que vai bancar, mas na hora que a conta aperta, o pessoal tira o subsídio. Então, quanto mais a gente tiver educação ambiental e legislação forçando a utilização do reciclado, aí a tendência do reciclado é começar a acompanhar. E talvez ter um equilíbrio um pouco aí com a produção de celulose virgem e das resinas virgens de plástico também, né? Bacana, bacana. Perfeito. E aí falando mais da Vilena, assim, de onde nós estamos, né, para onde nós estamos evoluindo, a gente fala de locação de equipamentos, né, Sim. ah, tem também a questão onde entra essa questão no gerenciamento, no seu ponto de vista, a questão de mão de obra também, no que isso importa, né? Eu acredito que assim, a mão de obra no nosso gerenciamento ela é muito importante para que o resíduo chegue na nossa fábrica com essa viabilidade econômica. Dependendo da fábrica, tem muitos tipos de resíduos. Se chega tudo muito misturado, sem uma segregação adequada, a viabilidade ela diminui demais. Então, a gente alocar a mão de obra e os equipamentos corretos dentro do nosso fornecedor faz toda a diferença. Não só para que o material chegue com um valor econômico melhor, mas para que também a gente consiga uma, a, como se diz, uma melhor logística dos materiais, trazendo os materiais mais pesados, tá?
Então, essa questão de ter nosso funcionário e nossa solução dentro do fornecedor faz toda a diferença, com certeza. Eu toquei nesse assunto porque eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, né, que é da área trabalha numa empresa de facilities, né, que Certo. loca mão de obra e tudo mais, né, e que teve esse questionamento, né, até de custo de mão de obra e tudo, né. Eu falei, olha, é que assim, as empresas como a nossa, como a Vilhena, enfim, mas quando a gente se propõe a colocar uma mão de obra no lugar, né, a gente atende diversos, assim, atende diversos fatores, né? O fator social, porque uma empresa como a nossa, ela acaba gerando emprego, né, Sim. para uma camada da sociedade que muitas vezes, é claro, a gente tem um departamento comercial, financeiro, RH, que tem pessoas devidamente qualificadas para as funções, mas na nossa operação, nós temos muitas vezes pessoas que têm um nível de escolaridade baixo, né, que às vezes não Sim. sabem nem ler, né? Sim. Mas nós fazemos um trabalho com essas pessoas, e aí é onde entra o aspecto social, onde nós treinamos essas pessoas, né? Então, dentro da nossa unidade, né, ela trabalha numa condição de saúde adequada, né? Sim. Ela trabalha numa condição de segurança adequada, ela tem uniforme, ela tem EPIs, né? Ela tem ali uma estrutura de monitoramento das atividades dela para ela não se expor a nenhum tipo de risco, né? E, e por um outro lado, ela também recebe um treinamento muito bom. Então, quando eu tenho uma mão de obra dentro de um cliente nosso, né, muitas vezes eu ouço esse questionamento, pô, mas a mão de obra de vocês é muito superior, às vezes, a uma empresa de facilities que coloca uma mão de obra aqui. Eu falei, porque a nossa Perfeito. mão de obra ela é especializada, né? Sim. Então, esse trabalho de gestão de resíduos no cliente, ah, não é algo extremamente complexo, mas é algo que demanda um treinamento, demanda uma instrução, Sim. né, demanda um conhecimento, né? Então isso faz uma diferença, né? É Sim. diferente não, eu vou pegar ali o pessoal da limpeza e pôr aqui. Não, não é assim, porque o nosso pessoal ele é treinado. Quando você fala de plástico, ele sabe identificar melhor um plástico, ele sabe separar melhor aquilo, né? E isso tem um ganho para ambas as partes, né? Então, assim, Exatamente. quando a gente fala da gestão de resíduos, a parte de mão de obra é importante. E a gente foca nisso, assim, de colocar pessoas preparadas para fazer um serviço. Por mais que seja alguém que tenha, às vezes, um nível de escolaridade baixa, a gente entende que é importante absorver essas pessoas dentro da economia, né? Mas elas são extremamente qualificadas, né? Legal. E se você pegar o nosso time hoje, desde do, do pátio, né, até a nossa alta administração, a gente vê que a nossa rotatividade é muito baixa, né? Então a gente Sim. consegue reter as pessoas, reter os Exatamente. talentos, né? Por isso que a Exatamente. gente é extremamente eficiente e competitivo, Sim. né? Agora que você falou de competitividade, assim, eu tenho uma visão, eu queria entender a sua visão. O que que a gente consegue fazer? Qual que seria o nosso maior diferencial hoje no mercado para atender esses clientes? Eu imagino que, assim, a maior parte dos clientes, além de ter que cumprir toda a legislação, que é importante, claro, Sim. e ter uma viabilidade econômica da operação para valorizar melhor o resíduo deles, todo cliente precisa que a gente tenha um atendimento eficiente e rápido, né? Como que você enxerga isso? Você acha que essa seria realmente a parte mais importante? Olha, assim, eu vou um pouco mais amplo, falando especificamente da nossa empresa, né? A nossa empresa ela existe há mais de 50 anos, Sim. né? Então, assim, você é a segunda, Tô próximo de 70 anos, acho. próximo de 70 É, anos, né? sim, Então, assim, a gente tem uma diretoria que evoluiu, né? Que vem fazendo esse trabalho há quase 70 anos, né? sim, E isso nos dá um diferencial muito grande, porque a gente consegue entender bem a necessidade do nosso cliente baseado na experiência da nossa diretoria, né? Que sim, vem fazendo esse trabalho, porque quando nós começamos, ninguém falava em reciclagem, né? sim, Era algo muito pontual ali, né? sim. E a gente trouxe isso para cá e a gente consegue jogar essa experiência aí, né? De muito tempo nos nossos clientes e fazer aquilo que a gente sempre fez. Porque se nós estamos há 70 anos no mercado, é porque a gente fez a lição de casa direito. Com Né? certeza. E a gente É, consegue passar isso exato. dentro do nosso cliente. Sim, E aí a gente consegue ter esse diferencial. Então, acho que o atendimento nosso ele é um diferencial e é um atendimento que tem história. Né? sim. A gente assim, aprendeu em décadas e hoje eu consigo estar dentro do meu cliente e colocar tudo isso que em quase 70 anos a gente aprendeu para ele. Né? Sim. E aí a gente consegue entrar e fazer um trabalho de excelência, A gente né? tem casos, inclusive, de logística dedicada. Você pega um cliente que, dependendo do tamanho dele, a gente pode colocar uma logística dedicada. É um motorista, um caminhão,
toda uma infraestrutura dedicada para aquele fornecedor, para que ele tenha um atendimento muito rápido, digamos assim. Exato, nós temos uma manutenção própria, Sim, né? perfeito, Isso é um diferencial muito grande, perfeito. porque máquina quebra, né? Não Sim, tem, por mais que a gente tenha um programa de manutenção preventiva e tudo mais, máquina é uma máquina. Uma hora ela dá um defeito que você não previu ali e aconteceu. Então, a minha velocidade de atendimento é muito rápida, né? Então, eu consigo estar no mesmo dia no cliente. Eu tenho equipamentos backup, né? Então, se uma prensa quebra e é um complexo, eu consigo no mesmo dia estar com outra prensa lá e vou tirar aquela para fazer manutenção, né? perfeito. E isso para o cliente é importante, porque, como eu disse, o nosso objetivo é fazer com que o cliente ele não se preocupe com o resíduo, né? Perfeito. O cliente ele tem que se preocupar com a atividade dele, seja ela Exato. qual for, seja é uma indústria farmacêutica, alimentícia, automotiva, ele tem que se preocupar com o produto dele. O resíduo a gente se preocupa para ele, Sim. a gente cuida para ele. Então todas as nossas áreas é voltada para o cliente não se preocupar com resíduo, seja na parte de alocação de mão de obra, de equipamento e de coleta, destinação e tratamento, Sim. né? Ele vai Legal, estar bem servido em todas essas áreas, né? legal. Bom, Wagner, você lembra mais de algum ponto aí pra gente conversar? Senão a gente já passa pro pessoal aí os nossos contatos, como que entra em contato com a gente pra... Temos muito para conversar, vamos conversar nos próximos, né? Vão ter Sim, vários, né? verdade. Vão ter vários, No né? próximo a gente continua A o gente bate-papo. continua. Quem quiser falar com a gente aí é só acessar o nosso site, tem todos os nossos contatos por lá e a gente vai atender todos da melhor forma, com certeza. Beleza, Exatamente. Wagner? Beleza. Obrigado, hein? Obrigado.